Bom dia, bom dia. Aqui é a Letícia Vidigal e nós estamos aqui de volta com mais uma leitura e estudo do livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Então, nós sempre teremos os nossos encontros segundas, terças e quartas para a gente poder fazer esse estudo, essa leitura e esse estudo. O que significa isso? Significa que eu vou comentar as passagens, vou explicar dentro daquilo que eu conheço, vou fazer associações também relacionadas ao Ho'oponopono. Então, quem me conhece sabe que eu sou especialista em Ho'oponopono, da identidade própria, e aí eu sempre faço as reflexões baseadas nesse conhecimento. Faço algumas críticas também, muito no sentido assim, daquilo que eu penso que está incompreensível ou que é só para poder gerar algum tipo de impacto. Então, as leituras são também nesse sentido, ok? E, claro, vejo os comentários de vocês, as sugestões, os exemplos, aquilo que vocês colocam aí ao vivo, ok? Então, quem está assistindo aí depois, eu peço paciência a respeito dos comentários, né, da conversa que eu tenho com o pessoal que está interagindo, mas a proposta de fazer ao vivo é essa interação. E se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, clicar no sininho para que você possa ser avisado de novos vídeos e, claro, curtir esse vídeo e compartilhá-lo também, compartilhar a playlist dessa leitura para que mais pessoas possam acessar esse material. Então, bom dia, Ana Flávia, bom dia, Alessandra, gratidão pela presença de vocês. Bom dia, Alice, bom dia, mãe. Minha mãe também acompanhando e assistindo as leituras sempre, muito bom. Quanto mais pessoas da nossa família participam aí desse conhecimento, desse aprendizado conosco. Então, vamos lá, nós paramos na página 118 ontem, nós estamos no capítulo 6, na parte de finque raízes profundas no seu eu interior. Eu vou voltar à leitura, eu vou retomar a leitura a partir dessa parte. E aí a gente faz essa releitura a partir desse título desde o começo, ok? Então, vamos lá. E vocês estão me escutando bem? Hoje eu estou de microfone, eu resolvi experimentar o som com o microfone para ver se fica melhor. Então, vocês depois deem um ok aí para mim, ok? Vamos lá. Finque raízes profundas no seu interior. A chave é estar em um estado de conexão permanente com o nosso corpo interior, em senti-lo em todos os momentos. Essa prática vai se intensificar rapidamente e transformar sua vida. Quanto mais consciência direcionamos para o nosso corpo interior, mais cresce a frequência vibracional, tal qual a luz que vai ficando mais forte quando giramos o botão do dimmer, aumentando o fluxo de eletricidade. Então, o que ele está falando aqui? Eu já li isso ontem, vou só retomar para a gente poder refletir também, tá? Quanto mais consciência direcionamos para o nosso corpo interior, mais cresce a frequência vibracional. No caso do Ho'oponopono, nós entendemos que quanto mais a gente cuida da nossa criança interior, mais as memórias vão sendo eliminadas das nossas vidas, porque a gente está cuidando dessa criança, e como resultado, a gente também vai aumentar a nossa frequência vibracional, ok? Nesse nível de energia mais elevado, a negatividade deixa de nos afetar e tendemos a atrair novas circunstâncias que refletem essa autofrequência. Então, no Ho'oponopono, nós acreditamos que nós entramos numa vibração que é diferente da vibração que nós estamos agora, e a partir disso, nós estamos numa nova realidade. A nossa realidade ela é criada pela nossa vibração. A forma como nós pensamos, aquilo que nós sentimos e a forma como as nossas atitudes, como nós reagimos, né? Como nós agimos no mundo. Quais são as nossas atitudes? Qual é a minha atitude perante a vida? Então, isso tudo está gerando uma vibração e essa vibração, uma vez que se modifica, a minha realidade também se modifica. Então, vamos lá. Quanto mais concentramos a atenção no corpo, mais nos fixamos no agora. Então, nesse nível de energia mais elevada, a negatividade deixa de nos afetar
e tendemos a atrair novas circunstâncias que refletem essa autofrequência. E ele fala que quanto mais concentramos a atenção no corpo, mais nos fixamos no agora. Então, o que eu falei ontem foi a respeito dos 3 grandes, que o Dr. Joe Dispenza fala no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, mas aqui ele está falando do corpo interior, não do nosso corpo físico exterior, né? Não nos perdemos no mundo exterior nem na mente. Pensamentos, emoções, medos e desejos podem até estar presentes, mas não vão mais nos dominar. Verifique onde está a sua atenção neste momento. Ou você está me ouvindo ou está lendo minhas palavras em um livro. Aqui está o foco da sua atenção. Você também está percebendo o que está ao redor, as outras pessoas, etc. Além disso, pode haver alguma atividade mental em volta do que você está ouvindo ou lendo. Algum comentário mental, embora não haja necessidade de nada disso absorver toda a sua atenção. Verifique se você consegue estar em contato com o seu corpo interior ao mesmo tempo. Mantenha parte da sua atenção no interior. Não permite que ela se disperse, ou seja, mantenha o contato com a sua criança interior o tempo todo. Bom dia, Neuma, seja bem-vinda. Não permita que ela se disperse. Sinta todo o seu corpo lá do fundo como um só campo de energia. É quase como se você estivesse ouvindo ou lendo com todo o seu corpo. Pratique nos próximos dias e semanas. Então, isso eu falei também no encontro de ontem, que é essa questão da gente escutar, da gente sentir, ouvir palavras com todo o corpo. Isso significa que nós estamos abrindo as nossas células, nosso DNA para um novo aprendizado, para uma nova consciência. A partir do momento em que o meu corpo tem uma nova consciência, na hora que acontece uma determinada situação, a minha ação, a minha atitude perante aquela questão, aquela ação que aconteceu comigo, aquela situação, a minha reação é diferente, os meus pensamentos são diferentes, porque todas as minhas células, está tudo modificado. Eu já não penso mais como antes, eu já não falo mais como antes, eu já não tenho mais a mesma atitude, porque está modificado. Então, ouvir esse livro, né, a leitura, ou fazer a meditação, fazer a purificação de memórias com todo o corpo, é um processo de transformação mesmo. Não desvie toda a sua atenção da mente nem do mundo exterior. Procure por todos os meios se concentrar naquilo que você está fazendo, mas sinta o corpo interior ao mesmo tempo, sempre que possível. Tenha as raízes fincadas dentro de você. Observe, então, como isso altera o seu estado de consciência e a qualidade do que você está fazendo. Então, mantenha sempre contato com a sua criança. Minha criança, o que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo essa leitura, a gente está fazendo esse estudo. Vamos receber essas informações para que essas informações possam ampliar nossa consciência e realmente trazer transformação para as nossas vidas, ok? Bom dia, Rosileide, seja bem-vinda. Sempre que você tiver de esperar, esteja onde estiver, use esse tempo para sentir o seu corpo interior. Assim, os engarrafamentos de trânsito e as filas vão se tornar mais agradáveis. Em vez de se projetar mentalmente para longe do agora, aprofunde-se no agora ao se aprofundar no seu corpo. A habilidade de perceber o corpo interior vai gerando um modo de vida novo, um estado de conexão permanente com o ser e trazer uma profundidade à sua vida que você jamais imaginou. É fácil ficar presente como observador da mente quando as raízes estão firmemente fincadas no corpo interior. Nada que aconteça do lado de fora pode nos abalar. Então, aqui nós estamos dizendo que uma vez que nós estabelecemos essa conexão com a nossa criança, todas as vezes que vem uma situação, o Rani vai reagir, né? Vem os pensamentos em relação àquela situação, então a gente tem uma reação, mas no momento em que a gente está permanentemente em contato com essa criança, nós conseguimos acalentá-la, nós conseguimos acalmá-la, nós conseguimos refletir sobre o que está acontecendo de uma outra forma. Então, nada do que acontece do lado de fora nos abala mais. A menos que você esteja presente, e habitar o corpo é sempre um aspecto fundamental dessa prática, a mente vai continuar governando você. Isso aqui é importantíssimo, tá? Enquanto a gente não começar
a estar mais conectados com a nossa presença, com aquilo que nós estamos fazendo no aqui e agora, para que a gente possa perceber as nossas reações diante de situações, para que a gente possa refletir e ver o que a gente vai fazer. E o que isso significa? Significa ter a nossa criança interior do nosso lado. Ter um cuidado com a nossa criança interior. Cuidar das emoções que nós estamos sentindo. Enquanto nós não fizermos isso, as situações vão continuar nos controlando. O que acontece do lado de fora modifica o que eu sinto dentro de mim. O que acontece do lado de fora modifica como que eu estou me sentindo hoje. O que fazem comigo modifica a forma como eu estou me sentindo agora. Então, isso é muito importante. Vou até reler. Deixa eu ver. É fácil ficar presente como observador da mente quando as raízes estão firmemente fincadas no corpo interior. Nada que aconteça do lado de fora pode nos abalar, a menos que você esteja presente. E habitar o corpo é sempre um aspecto fundamental dessa prática, a mente vai continuar governando você. O script, ou as memórias armazenadas na mente, aprendido há tanto tempo, vai ditar o modo de pensar e agir. Tenho certeza que o Eckhart Tolle não é praticante de Ho'oponopono, ele nunca falou sobre Ho'oponopono, não é a linha dele, mas aqui ele está falando exatamente a mesma coisa que a gente aprende com o Ho'oponopono, para vocês verem como que esse conhecimento é um conhecimento ancestral e que pode sempre nos auxiliar como uma ferramenta de apoio para a transformação da nossa vida. Nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de crenças religiosas, a gente não está negando os aprendizados, os conhecimentos que as religiões trazem para nós, a importância que elas têm para a nossa vida. Aqui nós estamos cuidando dos nossos pensamentos, daquilo que é parte da nossa prática diária nas relações com a vida, com os problemas, com as questões que acontecem conosco. Então, o que ele está falando? Olha, o script armazenado na mente, aquilo que nós aprendemos nas nossas vidas, aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, aprendido há tanto tempo, vai ditar o modo de pensar e agir. Podemos nos livrar dele por períodos curtos, mas dificilmente por um período longo. Isso se comprova facilmente quando alguma coisa vai mal ou quando existe alguma perda ou aborrecimento. Nossa reação condicionada vai ser, então, involuntária, sem controle. Se é sem controle, saiu da mente consciente, o Rani não está no controle mais, e quem assumiu a direção do carro foi a nossa Uniripiri, é a nossa criança. Então, todas as vezes que a gente tem uma reação descontrolada, que depois a gente pensa, o que foi que eu fiz, quem assumiu o controle foi a nossa criança. Então, ele fala... nossa reação condicionada vai ser, então, involuntária, automática e previsível, alimentada por uma emoção básica que está por baixo do estado identificado com a mente, que ele está falando aqui, que é o medo. Então, a gente faz, normalmente, o que a gente faz sem pensar, porque provavelmente nós fomos tomados aí por uma sensação de medo de alguma coisa. Portanto, quando surgirem os desafios, como sempre surgem, adote o hábito de penetrar direto em seu eu interior e se concentrar o máximo que puder no campo da energia interna do seu corpo. Conecte-se com a sua criança. Não leva muito tempo, só uns segundos, mas isso tem de ser feito no exato momento em que o desafio acontece. Isso é muito importante, concordo plenamente com o autor. Isso tem que acontecer exatamente no momento que o problema acontece. Aconteceu alguma coisa, nós perdemos o controle, a criança assumiu, na hora que a gente precisa respirar, entrar em contato com essa criança, acalmá-la, para a gente tirá-la do volante e a gente se colocar de novo no volante como motorista desse carro nosso, que é a nossa vida. Quando dirigimos, qualquer demora vai permitir que a reação condicionada mental e emocional apareça e domine você. Quando dirigimos o foco para o campo interno e sentimos o corpo interior, imediatamente ficamos serenos e presentes, porque estamos tirando a consciência do campo da mente.
Se precisarmos de uma resposta durante essa situação, ela virá desse campo interior. Então, é muito interessante, porque pode parecer um pouco contraditório quando a gente fala do Ho'oponopono, mas dentro das explicações, né, que eu dou e do conhecimento que a gente tem, dá para a gente entender perfeitamente o que está acontecendo. As nossas emoções assumem um controle, que é a nossa criança. A gente entra em contato com ela, a gente acalma essa criança. Essa criança que tem acesso à mente superconsciente, que tem acesso à nossa centelha divina. Mente consciente não tem esse acesso. Então, uma vez que a gente cuida da nossa criança, acalma a nossa criança, ela novamente se abre e, inclusive, acessa a nossa criança, ela novamente se abre para receber a inspiração e, a partir dela, através dela, nós conseguimos, como mente conscientes, que estamos também aí agindo e interagindo com o mundo, receber essa inspiração para poder ter uma atitude diferente. Mas somente quando a nossa criança está calma. Somente quando nós a acalmamos. Quando ela está nervosa, aflita, com raiva, brava, agitada, nós não conseguimos fazer isso. Então, quando ele fala assim, olha, quando dirigimos o foco para o campo interior, acalmamos a nossa criança, sentimos o corpo interior, imediatamente ficamos serenos e presentes, nossa criança se acalma, porque estamos... Aí ele fala assim, ó, porque estamos tirando a consciência do campo da mente. Nesse caso, ele está dizendo que é a nossa mente que está assumindo o controle. No caso do Ho'oponopono, a gente está falando que é a mente subconsciente que está assumindo o controle. Mas aí, uma vez que eu acalmo a nossa criança, se precisarmos de uma resposta durante essa situação, ela virá desse campo interior. Ela vem da nossa criança, que recebe a inspiração da mente superconsciente e transmite para a mente consciente. Assim como o Sol é infinitamente mais brilhante do que a chama de uma vela, há uma inteligência infinitamente maior no ser do que em nossa mente. Com certeza, existe uma inteligência infinitamente maior na nossa mente superconsciente, na nossa centelha divina que se conecta ao divino criador, do que na nossa criança interior, onde estão registradas todas as nossas memórias, onde tem essa questão das emoções, de tudo que aconteceu conosco, que está ali armazenado. Então, há sim uma chama infinitamente, uma inteligência infinitamente maior no ser do que em nossa mente. Enquanto mantivermos um contato consciente com o nosso corpo interior, somos como as árvores que estão enraizadas bem no fundo na terra, ou como um edifício com fundações sólidas e profundas. Essa última analogia foi utilizada por Jesus na geralmente incompreendida parábola dos dois homens que construíram suas casas. Um deles construiu a sua na areia, sem fundações, e quando as tempestades e enchentes vieram, arrastaram a casa com elas. O outro homem cavou fundo, conectando com essa criança interior, né, com o que ele está chamando aí de corpo interior, até que alcançou a rocha, e só então construiu sua casa, que não foi arrastada pelas enchentes. Ok? Então, vamos lá. Tem alguma dúvida, alguma questão nessa parte? Eu repeti uma parte, né, da leitura de ontem, mas eu quis repetir para a gente entrar, para fazer mais algumas reflexões, e agora a gente vai entrar numa nova parte, que é antes de penetrar no seu corpo, perdoe. Só dando um bom dia aí para a Camila também, seja bem-vinda. Não esqueça também de deixar comentários, dúvidas aí de vocês, né, se for o caso, para a gente poder já responder agora. Então, vamos lá. Antes de penetrar no seu corpo, perdoe. Então, antes de acessar a sua criança interior, perdoe. No caso, a gente consegue fazer esse perdão também acessando a nossa criança. Então, a dúvida que uma pessoa escreveu para ele foi: tive dificuldades quando tentei concentrar minha atenção no corpo interior. Senti uma certa agitação e um pouco de náusea. Não fui capaz de vivenciar o que você está ensinando. Olha só, essa pessoa, então, entrou em contato com a criança dela e começou a passar até mal. Não conseguiu se sentir bem ao entrar em contato com a sua criança. Vamos ver o que ele vai responder. O que você sentiu foi uma emoção retardada, da qual provavelmente não tinha consciência antes de passar a observar seu corpo.
Se não der um pouco de atenção a essa emoção, ela vai impedir que você tenha acesso ao seu corpo interior, que está em um nível mais profundo. Dar atenção não significa pensar nela, significa apenas observá-la, senti-la completamente, conhecê-la e aceitá-la do jeito que é. Algumas emoções são fáceis de identificar, como a raiva, o medo e o desgosto. Outras, talvez, sejam mais difíceis de rotular. Elas podem se manifestar como um leve desconforto, uma aflição ou um peso, um meio termo entre uma emoção e uma sensação física. Então, ele está falando aqui que o que está acontecendo quando ela passa mal ao cessar a criança dela é que existe alguma emoção que está ali guardada, que ela não entrou em contato antes e que agora que ela está acessando esse corpo interior, ela está entrando em contato com essa emoção que antes ela havia recusado a perceber ou não tinha percebido antes, né? Então, elas podem se manifestar como um leve desconforto, uma aflição ou um peso, um meio termo entre uma emoção e uma sensação física. Qualquer dos casos, o que importa não é se você pode dar um rótulo mental a essas emoções, mas sim se você pode tornar essa sensação consciente. A atenção é a chave para a transformação, e isso também envolve aceitação. A atenção é como um raio de luz, o poder concentrado da consciência que transforma tudo nela própria. Então, a atenção é como um raio de luz, o poder concentrado da consciência que transforma tudo nela própria. Então, ele está falando que uma vez que você toma consciência de algo que está acontecendo com você, de uma sensação que você tem, uma dor que você tem, tomando consciência, você já transforma aquela sensação. E normalmente é assim mesmo, né, gente? Às vezes, enquanto a gente não consegue falar a respeito de uma dor que nós estamos carregando, a respeito de uma situação que nos machucou, a respeito de algo que a gente está sentindo naquele momento, a transformação não vem. Não existe mudança. É como se a gente estivesse colocando cocô de cachorro debaixo do tapete. Uma hora aquilo ali vai feder demais, vai nos incomodar demais, mas a gente só vai conseguir tirar o fedor na hora que a gente levantar o tapete e tirar dali aquele cocô de cachorro que está lá, né? Em um organismo que funcione perfeitamente, uma emoção tem vida curta. É como uma onda ocasional sobre a superfície do ser. No entanto, se estamos dentro do nosso corpo, uma emoção pode permanecer dentro de nós por dias ou semanas, ou se juntar a outras emoções de frequência similar, ou se tornar um sofrimento, um parasita, que pode viver dentro de nós durante anos, alimentar-se de nossa energia, nos deixar doentes e tornar nossa vida miserável. Ver capítulo 2. Então, a gente já viu, quem quiser retornar ao capítulo 2, dá uma olhada lá. Portanto, dirija sua atenção para a emoção e verifique se a sua mente está alimentando um padrão de mágoa, culpa, autopiedade ou ressentimento, que, por sua vez, está alimentando a emoção. Então, isso aqui é muito sério, é muito importante. Prestem atenção nos padrões de pensamento. Eu fico pensando naquela vez que aquela pessoa fez assim comigo, e a partir disso eu me senti dessa forma, e aí foi péssimo, e aí foi horrível, e aí a gente fica alimentando, né? E aí a emoção vem, e aí vem mais pensamentos relacionados a essa emoção, e a gente fica só lembrando e pensando e falando a respeito dessas situações. Não é um processo fácil, principalmente quando a mágoa é muito grande, né? Quando a gente tem uma mágoa muito profunda de uma pessoa, às vezes conversar com essa pessoa traz toda essa mágoa, às vezes uma coisa que essa pessoa fala traz de volta essa mágoa, mas o importante é a gente tomar consciência disso e continuar fazendo o exercício de prestar atenção que eu estou falando repetidamente sobre isso, prestar atenção que determinada coisa me faz pensar repetidamente sobre aquilo que está me machucando, para a gente poder começar a fazer escolhas diferentes para nós. Quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém. Vamos lá. Então, só pulei uma frase aqui. Portanto, dirija sua atenção para a emoção e verifique se a sua mente está alimentando um padrão de mágoa, culpa,
autopiedade ou ressentimento, que por sua vez está alimentando a emoção. Se for o caso, significa que você não perdoou. Quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém, mas o perdão também pode ser em relação a nós mesmos ou a uma situação do passado, presente ou futuro que a nossa mente se recusa a aceitar. Pois é, pode haver um não perdoar até em relação ao futuro. É a recusa da mente em aceitar a incerteza, em aceitar que o futuro está além do nosso controle. Tem uma parte nossa que é entrega também, né? A gente pode trabalhar, fazer um trabalho em relação a esse futuro, modificando os nossos pensamentos, modificando as nossas emoções, fazendo visualizações, trazendo uma confiança em relação ao que nós estamos construindo agora, para que a gente possa ter um futuro diferente do que a gente tem agora, mas existe também uma parte da entrega, existem as memórias, existem também alguns caminhos aí que nós precisamos ainda trilhar, que fogem um pouco do nosso controle. Perdoar é abrir mão dos nossos ressentimentos e deixar que eles se desprendam de nós. Isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus ressentimentos não têm outro objetivo, exceto de fortalecer o falso sentido do eu interior. Então, ressentimentos, isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus ressentimentos não têm outro objetivo, exceto de fortalecer o falso sentido do eu interior. Ele fala desse falso sentido, qual é o falso sentido do eu interior, que é fortalecido pelo ressentimento? Perdoar é não oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. Ok. As alternativas são as dores e os sofrimentos, um fluxo de energia altamente limitado e, em muitos casos, doenças físicas. No momento em que você perdoar, terá retomado o poder que estava na mente. O falso eu interior, construído pela mente, o ego, não consegue sobreviver sem discórdias e conflitos. A mente não consegue perdoar, só você consegue. Você se torna presente, penetra em seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que emanam do ser. Essa é a razão pela qual Jesus disse, antes de entrar no templo, perdoe. Então, fazendo esse perdão, a gente sente uma paz, né? Serenidade que emanam do ser, porque a gente está livre daquela situação, daquele desconforto, daqueles pensamentos, daquelas emoções geradas por nós mesmos, porque a pessoa faz alguma coisa conosco, e essa coisa, obviamente, tem consequência nas nossas vidas. A gente provavelmente tem grandes perdas, né? Coisas ruins acontecem. Quando alguém faz algo que nós não conseguimos perdoar essa pessoa, geralmente é porque houve perdas. Perdas, talvez até na questão das expectativas que nós sentimos em relação ao que nós estamos entregando para aquela pessoa. A gente, às vezes, vivenciou um casamento durante muitos anos, teve filhos com essa pessoa, criou expectativas de passar o resto da vida com essa pessoa, e essa pessoa, de repente, nos trai, pede o divórcio, vai embora, e aí vem a mágoa muito grande, porque nós entendemos que houve uma perda para nós, principalmente dentro do que nós esperávamos, das nossas expectativas. Mas a pessoa fez o que fez, aconteceu o que aconteceu, e agora nós temos a oportunidade de construir um caminho diferente dentro dessas experiências que nós tivemos, que podem, através do Ho'oponopono, serem até purificadas e transmutadas em luz. Então, a gente vai purificando, vai limpando, para que a gente traga a experiência para servir para alguma coisa para a nossa vida. E o que a gente faz? Ao invés de fazer esse movimento, a gente fica lembrando, a gente fica falando, a gente fica se ressentindo, a gente fica com raiva, a gente tem uma mágoa e não consegue trazer esse perdão para simplesmente largar essa história, cortar os laços com essa história para seguir o nosso caminho. Então, o convite é, antes de entrar no templo, antes de entrar para a sua vida nova, antes de você começar um novo caminho, antes de você se abrir para o novo na sua vida, perdoe. Então, fica aí a sugestão. E depois eu vou gravar também uma meditação de perdão, um exercício de perdão, para que a gente possa
fazer disso uma prática mesmo, para que isso vá sendo exercitado por nós até que realmente se transforme num sentimento, numa emoção. Porque não é assim, então tá, então eu vou perdoar. Normalmente não. A gente precisa de mais movimento, mais exercício. A mente consciente precisa de mais prática para que finalmente a gente traga isso para o nosso coração. Então é isso, queridas. Muita gratidão pela presença de vocês. Nós encerramos a leitura de hoje na página 122. A gente vai continuar na segunda-feira, tá? A ligação com o não manifesto, às 9h45. Então, quinta e sexta, a gente não tem a leitura do livro, mas a gente retorna segunda-feira. Aproveitem para fazer a leitura do livro, das partes anteriores que vocês ainda não leram, deixem nos comentários de vocês e até segunda-feira. Não esqueçam também de curtir esse vídeo, tá? E se vocês pensam que esse é um livro interessante, que as reflexões estão legais, compartilhem também a playlist com pessoas aí que podem se beneficiar desse conhecimento. Mahalo de coração, um beijo grande. Gratidão, Letícia, pela sugestão sobre o perdão. Pois é, eu vou gravar aí para a gente poder praticar, fazer esse exercício de perdão, porque é um movimento necessário, que a gente está cansado de saber que é preciso, a gente está cansado de saber que a gente tem que perdoar, mas que nem sempre é fácil, né? Nem sempre acontece assim, tão facilmente. Então, muita gratidão pela presença de vocês e até o nosso próximo encontro. Quero só lembrar que hoje é dia 9, né? 9 de fevereiro, e nós teremos no dia 11 de fevereiro, sexta-feira, o chá com Ho'oponopono, que vai acontecer aqui pelo YouTube às 15 horas. Eu espero por vocês nesse encontro e nos próximos da semana que vem. Mahalo, aloha, tchau, tchau, gratidão.